Olá, queridos irmãos e irmãs, quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Agora nós iremos, a partir de hoje, começar a refletir sobre o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Hoje, os versículos do 1 ao 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Portanto, o texto de hoje nos leva a uma reflexão sobre que Jesus, no primeiro momento, veio para o povo hebreu. Vamos recordar um pouco a história da salvação. Deus fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó, os pais da aliança, os patriarcas do povo hebreu. Depois de todo o processo, ele escolheu este povo para ser o seu povo. Este povo se volta contra ele, vira as costas para ele. Prefere confiar em outros povos, se misturar com outros deuses, com as religiões que propagavam outros deuses, deuses falsos, sendo que eles possuem o único e verdadeiro Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Jesus assume condição humana como hebreu. Por quê? Porque era o povo da aliança. O que Jesus veio fazer era fazer com que o povo retornasse à antiga aliança. Porque eles tinham se perdido. Eles tinham se desviado do caminho. O que o povo hebreu fez? Ou melhor, o que as autoridades religiosas dos hebreus fizeram? Simplesmente voltaram as costas para Jesus. Só que a mensagem da salvação, no primeiro momento, era para os hebreus, porque eles eram o povo da aliança. Na verdade, continuam a ser o povo da aliança. Continuam a ser o povo escolhido de Deus. Nada mudou nesse aspecto. A única questão é que essa salvação, que vinha através dos judeus, passa a ser universal aos seguidores de Jesus Cristo. Quem é hebreu vai continuar como hebreu e irá se salvar como hebreu, porque é o povo da aliança. Aquele que não foi hebreu, que era pagão, ao entrar em contato com a fé em Jesus Cristo, ele se salva mediante a fé em Cristo. Portanto, a salvação se dá através de Jesus Cristo a todos os povos, porque o povo hebreu, o povo da aliança, rejeitou Jesus. Mas, volto a dizer, no primeiro momento, esta salvação era aos judeus, para que eles retornassem à antiga aliança, uma aliança que se perdeu, mediante as gerações que foram se fazendo. A aliança se perdeu. Tanto que, o texto de hoje, Jesus é bem claro: não deveis ir aos pagãos, primeiro ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles que tinham perdido a sua fé mediante as atrocidades que tinham visto através das autoridades religiosas e civis de Israel. Perderam a sua fé, se afastaram da aliança. É a esses, no primeiro momento, que Jesus se volta. Lembremos de um outro trecho no qual uma mulher vai pedir pela cura da filha. E Jesus usa a seguinte parábola: não fica bem tirar o pão da boca dos filhos israelitas para dar aos cães, os pagãos. E a mulher interpela Jesus dizendo: verdade, Senhor, só que os cães, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Portanto, Jesus, no primeiro momento, ele vem para o povo hebreu. Só que o povo hebreu o rejeita. A salvação se torna universal para todos também, principalmente para os pagãos.
Portanto, é compreender que Jesus, ao se tornar humano, ele é inserido numa cultura, ele é inserido num povo, o povo da aliança, o povo de Deus. E depois da sua morte, os seus discípulos vão anunciar essa salvação a todos os povos. Aquilo que os hebreus deveriam ter feito e que não fizeram. Os hebreus se deixaram levar pelo orgulho. Então, o que aconteceu? Eles achavam que eles eram o povo escolhido, então eles estavam salvos, não tinham necessidade de anunciar esse Deus verdadeiro a todos os povos. Eles se fecharam neles mesmos. E aí Jesus assume condição humana para justamente fazer com que o judaísmo voltasse às suas origens. Não conseguiu, foi morto, porque desafiou essa visão individualista, essa visão proselitista. Nós somos melhores do que os outros, né? Então não devemos levar essa mensagem aos outros, né? Essa visão que hoje na linguagem seria xenofóbica, né? Então o que acontece? A salvação, através do anúncio dos discípulos, se torna universal. Então é compreender a importância do povo hebreu. Eles são o povo da aliança, continuam sendo o povo de Deus. Nós também o somos agora, mediante a nossa fé em Jesus Cristo. E é através dessa fé que nós alcançamos a salvação. Grande abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser.